Então, meninas, fiquem à vontade, esse é o nosso primeiro encontro. Durante todo o mês a gente vai ter, né? Amanhã temos de novo com outro assunto, que eu vou divulgar mais tarde. Na semana que vem, mais duas profissionais e assim por diante. E a Karine foi a premiada para iniciar esse projeto, graças a Deus. Então, eu vou dar agora, abrir a oportunidade para ela, que a aula é dela, e a gente está aqui para aprender. Então, seja muito bem-vinda, Karina, muito obrigada por estar aqui conosco, dando conhecimento, que eu sei que vai ser muito rico, e fica à vontade. Olá, boa noite, obrigada. Obrigada pelo convite, Esté. A Esté, uma pessoa aí que me conheceu no Instagram, né? A gente acabou criando uma afinidade e tá conseguindo ter uma conexão tão bacana, tão legal. Então, quando ela veio com o convite, prontamente eu atendi, né? E é um prazer estar aqui com vocês e fazendo a abertura desse projeto, então estou muito feliz. E mais uma vez, muito obrigada por poder participar aí com mulheres tão maravilhosas e trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Esté, você quer que a Selma se apresente, que acabou de entrar? Você pode conduzir agora, dar continuidade, fica à vontade. Beleza, então, Selma, seja bem-vinda. Estávamos fazendo a apresentação aqui e gostaríamos de ouvir um pouquinho você, né, de onde você está falando. Boa noite, me chamo Selma, falo aqui da cidade de Breves, na Ilha do Marajó. Estou com muita expectativa para aprender coisas novas aqui nesse encontro. Que delícia. Então, vamos lá, né? Vamos lá, mulheres, começar a falar um pouquinho sobre essa questão da exaustão emocional, da sobrecarga, que todos nós temos, mas nós, mulheres, temos de uma maneira um pouquinho diferente. E aqui a gente vai trazer tanto para a mulher neurotípica, quanto para a mulher neurotípica, quanto para a mulher neurotípica que cuida de neurotípicos, o quanto é importante a gente olhar para essa questão da saúde mental, porque não tem como nós cuidarmos de alguém se nós não formos cuidadas primeiro. Né? Então, primeiro a gente tem que cuidar da gente, para daí a gente conseguir cuidar de todo mundo. E nós, mulheres, temos um papel fundamental no cuidado, né? Nós já fomos feitas para cuidar. E é nosso instinto, que a gente chama de instinto maternal, que é o cuidado. Então, por isso que somos cuidadoras de muitas pessoas, somos cuidadoras de companheiros, de filhos, de pai, de mãe, de pacientes, de funcionários, de clientes. Então, nós já somos, por natureza, cuidadoras. Por isso que a primeira pessoa que precisa ser cuidada somos nós. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Então, eu gostaria de pedir uma gentileza para que vocês desligassem os seus microfones, para que vocês conseguissem me ouvir bem, não tivessem interferência. E aí vai ficar melhor. Quando quiserem falar, fiquem à vontade, só ligar o microfone, podem fazer perguntas, participem. É um bate-papo nosso, né? Eu gosto muito de algo assim, de transferência, de dividir experiências, e então podem ficar à vontade para participar a qualquer momento. Então, primeiro eu queria me apresentar um pouquinho para vocês, né? Quem sou eu? Eu sou a Karina, falo aqui de União da Vitória, eu e a Camila, de União da Vitória, a gente está bem longe de vocês. A gente está aqui no sul do Paraná, então lá na outra pontinha do mapa. Sou neuropsicanalista, neurocientista. Hoje trabalho com terapia, né, com atendimento terapêutico na minha clínica, trabalho com palestras, trabalho com desenvolvimento de equipes. E a minha paixão é realmente pessoas, sempre foi, desde muito pequena. O cuidado, né? Como eu falei aqui, que a gente já nasceu com esse instinto do cuidado, é o que eu gosto de fazer, é cuidar das pessoas. Eu gosto de olhar para cada pessoa e conseguir extrair o potencial dela. E essa realmente é a minha paixão. E aqui na foto, né, eu trouxe para vocês um pouquinho de mim. Eu sou mãe, eu sou esposa, e sou mãe e sou esposa de neurotípicos. Meu marido é autista TDAH, minha filha, a princípio, é uma TDAH, que ainda está sendo investigada mais profundo. Sou uma pessoa com muitas determinações, com muitos sonhos, penso muito, crio muito, gosto muito de inovação, por isso eu acabo não parando. Valorizo demais a minha família, valorizo demais os meus amigos e valorizo demais o meu trabalho, são as coisas mais importantes para mim. E até coloquei ali uma brincadeirinha, né, que o meu ponto fraco é sushi, pizza e docinho de festa, que é uma coisa que eu adoro, da qual eu não tenho controle. Então, um pouquinho de mim para passar para vocês aqui. Temos que ir no sushi, exatamente, estamos devendo essa daí, né? Então, gente, vou começar com uma pergunta para vocês. Vocês têm se sentido cansadas o tempo todo, mesmo depois de terem descansado?
Quem está se sentindo assim? Por aí. Eu tenho me sentido assim. Pois é, sempre, sempre, sempre. Pois é, tô vendo que é geral aí, né, gente? Extremamente. É. Esse cansaço, né, gente? Eu falo para as pessoas, às vezes, quando elas estão cansadas, o que a gente precisa fazer quando a gente está cansado? Descansar. E descansar, será que é só a gente deitar numa cama, dormir e tá pronto de novo? Será que isso é o suficiente para que a gente possa descansar? Provavelmente não é o que acontece aí também com vocês, porque estamos aí, no geral, falando que estou cansada mesmo depois de ter descansado. E é aqui que a gente começa a falar um pouquinho sobre essa questão da exaustão, né? O que é essa exaustão, que é esse cansaço extremo que a gente tem. Quando a gente tem uma atividade muito manual, lavar uma louça, limpar uma casa, cortar uma grama, a gente fica bem cansadão. Mas a gente toma um banho, deita e relaxa. E passa. O problema maior é quando a gente está com isso daqui, ó, cansado. Com a nossa cabeça cansada. E aí não é só tomar um banho, dormir um pouquinho, que vai passar. E é isso que eu quero trazer nessa noite, ferramentas, entendimento e ferramentas para que a gente consiga descansar a nossa mente e saia do processo de exaustão. Então, eu queria convidar vocês para um momento aqui comigo, para a gente já praticar uma atividade. Topam? Vão comigo? Então, vamos lá. Então, eu vou pedir para que vocês estão sentadas ou deitadas, né? Não consigo ver todo mundo aí, mas que vocês possam ficar bem relaxadas, que vocês estão, descruzarem as suas pernas, deixarem os seus braços livres, pode ser em cima da mesa, se você estiver deitada, deite confortavelmente, mas que relaxe o teu corpinho aí agora. E vou convidar você a fechar os seus olhos por um momento e me seguir um pouquinho. Então, vamos lá, fecha os olhos, puxa o ar bem profundamente pelo nariz e enche a sua barriga de ar. Não enche só aqui o seu peito, joga o ar lá para a barriga. Enche, 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 enche. E solta esse ar bem devagar. E puxa mais uma vez o ar, enchendo bem a barriga de ar. E solta. E mais uma vez, puxa o ar bem profundamente. E solta. Continue com seus olhos fechados, pode voltar a respirar normalmente. Quero que você imagine aí na sua cabeça um estacionamento. Do jeitinho que você quiser. Só um estacionamento. Pode ser um estacionamento da rua, pode ser um estacionamento de mercado, pode ser um estacionamento perto da tua casa, do jeito que você imagina esse estacionamento. E deixe ele aí do ladinho. Agora, eu quero que você pegue tudo que está atrapalhando o seu pensamento. Problemas, comida para fazer, roupa para lavar, trabalho para terminar, uma briga com alguém, um desentendimento, uma conta para pagar. Tudo aquilo que está atormentando e acelerando a sua mente. Pegue cada uma dessas coisinhas que te atrapalham agora e eu quero convidar você a colocar cada uma dessas coisas em uma vaga do estacionamento. Então, vamos pegar a conta para pagar. Pega ela, imagina ela, sente ela e estaciona ela lá no teu estacionamento. E faz isso com cada pensamento que está vindo, que está atrapalhando a sua concentração agora. Estaciona todos eles lá, no teu estacionamento. Tudo bonitinho, enfileirado, tudo organizado. E ele vai ficar tudo guardadinho lá. Você não vai mais mexer. Agora você sai do estacionamento, volta para você, se concentra aqui na minha voz, que todo o restante pode esperar. Agora é um momento só para você, especialmente para você. Tudo está estacionado e depois você resolve. Puxa o ar bem profundamente novamente. Solta e pode abrir os seus olhos. Conseguiram estacionar seus probleminhas? Eu sei que não é tão fácil, mas é algo que a gente precisa aprender a fazer. A Stephanie sempre fala muito comigo do mindfulness. E exatamente, eu amo. E essa é uma das técnicas para que a gente possa trabalhar a exaustão. Exaustão é excesso, inclusive excesso de pensamento. Então é muito importante que a gente coloque cada coisa no seu lugar. E estacioná-las. Na hora certa, a gente vai lá e buscar cada uma delas. Agora não é hora de buscar.
Agora é hora de olhar para você, para estar aqui e ter o teu momento, para que você possa cuidar de todo mundo. Tudo bem aí? Joia. Entraram mais convidadas, sejam muito bem-vindas. Então, vamos falar um pouquinho do que é, né, ser uma pessoa neurotípica e neuroatípica. Estamos numa turma que é uma turma muito mesclada, né? Temos mulheres neurotípicas, temos mulheres neurotípicas, temos mulheres que cuidam de neurotipos. Então, eu trouxe aqui brevemente para a gente explicar também, porque nem sempre a gente tem o conhecimento. Então, todas as pessoas ali que têm um cérebro que a gente considera dentro de um padrão típico, que não apresentam condições específicas, são considerados neurotípicos, né? Então, são típicos, são padrões. Quando nós temos algumas neurodivergências, são cérebros que funcionam de uma maneira diferente. Isso não quer dizer que nós somos deficientes, isso quer dizer que nós temos condições divergentes de outros cérebros. E quais são essas condições que a gente tem? Por exemplo, as pessoas com autismo, TDAH, dislexia, descalculia e tantas outras condições que nós chamamos então de um cérebro neuroatípico. Então, essa é a diferença. E a gente vai atender nessa nossa noite esses dois públicos, porque eles funcionam de maneiras diferentes. Por isso que é tão importante, né? Hoje se fala tanto da pessoa neurotípica, e inclusive se busca tanto um diagnóstico neurotípico, é tão importante a gente ter esse entendimento, porque a Stephanie, a gente estava falando agora, né, que ela teve um diagnóstico dela recente, e enquanto ela não tinha, ela não se encontrava. Ela achava que era esquisita, e não sabia por quê, e agora ela sabe como lidar com ela. Então, é muito importante que a gente consiga entender o que acontece dentro da nossa cabecinha, para saber qual é a condição que ela funciona, porque ela funciona de maneira diferente. Então, essa noite é para todos nós, típicas e neurotípicas, que estamos aqui. Quando nós falamos em mulher, nós automaticamente falamos sobre autoexpectativas, que é realmente ser uma supermulher. E essa supermulher, ela é muito cobrada. Ela é muito cobrada sobre tudo. Porque ela precisa ser mulher em primeiro lugar, ela precisa ser uma excelente profissional, ela precisa cuidar muito bem da família, ser uma mãe excepcional, uma esposa que ama, que faz, uma mulher que cuida da casa, uma mulher que está sempre bonita. São muitas condições que são colocadas principalmente para nós mulheres. Cada vez mais, a gente aumenta as expectativas sobre nós. E isso, inclusive, acontece por nossa culpa mesmo. Nós mesmas colocamos essa definição de supermulher que precisa dar conta de tudo. E será que a gente precisa dar conta de tudo mesmo? Não. A gente não precisa dar conta de tudo. Porque tudo é muita coisa. É excesso. E é isso que está deixando a gente doente. Então, quando a gente fala aí de exaustão, o que é essa exaustão toda? A exaustão hoje ela não é considerada uma doença. Né? Então, ela não está lá nos manuais diagnósticos. Ah, então você foi agora diagnosticado com exaustão. Ela não é. Só que a exaustão, ela é uma porta de entrada para muitas doenças, para muitas questões. Principalmente transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, transtorno bipolar, uma série de questões. E muitas vezes as pessoas, elas não dão muita ênfase na exaustão, porque hoje virou um normal. Uma pessoa exausta é normal. Estamos sempre aceleradas, sempre buscando algo a mais, e aí virou uma normalidade. E esse é o problema que está nos matando, cada vez mais. Então, não é normal estar cansado, não é normal estar correndo, não é assim que a vida funciona. E cada vez mais, a gente exige de nós, a sociedade exige de nós, superprodutividade. A internet exige de nós. E isso não é legal, e não tá bom, e não tá certo. A gente precisa cuidar. Quando a gente fala de cansaço, o que o cansaço traz para nós? A necessidade do parar. Se a gente está sentindo um cansaço, seja ele qual for, físico ou mental, é um sinal de que você precisa parar. Assim como dor. A dor, ela é um sinal do corpo. Ela é uma coisa boa, ela não é uma coisa ruim. A dor veio para falar assim, você viu? Tem uma parada errada aí. Vamos resolver isso aqui? O que acontece muitas vezes hoje? A dor é normal. É assim mesmo. E eu não ligo para essa dor. Eu só sigo. Eu não ligo para esse cansaço. Eu só sigo. E a gente precisa parar. Então, a exaustão, ela é uma soma. Nosso mental, emocional, físico. E a exaustão, ela nos drena completamente. Ela suga toda a nossa energia. Por isso que ela é tão importante ser observada. Porque é um passinho da exaustão que nós podemos entrar numa depressão. E a gente tem que sair da normalidade, do romantismo, né? Como falam hoje muito do romantizar. A exaustão, ela virou um romance. É normal estar exausto. E não é. E isso realmente está matando os nossos cérebros. E a gente precisa sair disso. Por quê?
A exaustão, ela vai atingir a nossa mente, que é o que eu acabei de falar, a nossa autoestima e a nossa própria identidade. E o que eu quero dizer com isso? A autoestima é o que nos... Ah, André. Tranquilo, qualquer coisa, só chamar. A autoestima é a nossa base para tudo. Sem autoestima, a gente não consegue sair do lugar. E hoje o que mais afeta é na autoestima, esse cansaço. Porque quando a gente fala em autoestima, a gente fala em autoconfiança, a gente fala em determinação, a gente fala ali na questão da própria identidade. Então a gente precisa entender que a autoestima é a base, é o nosso chão. Se a nossa autoestima está abalada, nós não conseguimos atingir qualquer coisa. E aí, se nós não conseguimos atingir, nós não somos mais nós, então nós perdemos a identidade. E vou falar um outro ponto. Principalmente quando a gente fala aqui da mãe neurotípica, da esposa que cuida de neurotípicos, isso é mais evidente ainda. A gente perde a identidade. A mãe já perde a identidade, né? Para quem é mãe aí, vai entender muito isso. Quando você vira mãe, você perde o teu nome. Agora você é mãe do fulano. As pessoas chamam você. No meu caso, mãe da Letícia, eu não sou mais Karina, eu sou a mãe agora de alguém. Então a gente já perde aí. Agora imagina ainda se nós temos um filho neurotípico que tem exigências maiores, que demanda muito mais. A gente se perde nesse caminho. E a gente tem que cuidar muito para não se perder, porque a nossa identidade, ela é o que nós temos, a nossa essência, é o nosso bem maior, e a gente não pode se perder nesse caminho. Então, a gente precisa sair do processo de exaustão para que a gente não se perca. Trouxe aqui para vocês alguns sintomas que a gente tem da exaustão. Primeiro de tudo é a falta de motivação, né? E o que é a motivação? Muitas vezes as pessoas confundem a motivação, trazem a motivação como ânimo. E motivação não é ânimo, isso é ânimo. Nossa, estou animada, para fazer, para conquistar o mundo. Isso não é. A motivação é ter um motivo para a ação. O que me leva a fazer alguma coisa? Qual é o motivo que eu tenho para ter qualquer tipo de ação? E para isso eu posso estar animada ou não. Mas quando eu perco o motivo, eu só faço. Eu não tenho mais vontade das coisas. Eu só faço porque tem que ser feito. É o primeiro sinal de exaustão. Que, como eu falei, é a portinha de entrada para a depressão, porque depressão não é tristeza apenas, como as pessoas pensam, né? Que a pessoa depressiva é aquela que está na cama, que não quer fazer nada, que não quer tomar banho, é quando ela perde prazer. Isso é a depressão. Então, quando a gente perde a motivação, tem pouca motivação para as coisas, a gente está com o pezinho na depressão. Então, é um dos primeiros sinais da exaustão. A insônia, eu começo a despertar de madrugada, eu começo a rolar na cama, eu começo a demorar muito para dormir. Então, é um grande sinal de exaustão. Dormir mal não é normal. Dormir pouco não é normal. O sono é uma das coisas mais importantes que nós temos para a mente. É no momento que a gente vai fazer toda a regulação, a gente vai limpar toda a casa, a gente vai arquivar toda a nossa memória. Então, se a gente não dorme bem, a gente vai ter dificuldade de concentração, a gente vai ter dificuldade de memória, vai atingir um monte de outras coisas. Então, eu vejo às vezes as pessoas falando assim, nossa, eu preciso dormir pouco. Ah, não, mas há anos eu tenho um sono assim, isso é super normal para mim. Não, não é normal. Então, insônia é um problema. E quando a gente caracteriza a insônia, para a gente saber o que é normal ou não é normal, né? Isso é bem importante. Se nós temos aí, durante 3 meses, nós temos um sono inadequado, ou demora para dormir, ou tem muitos despertares, 3 vezes por semana, a gente já tem que procurar ajuda. Porque, claro que nós vamos ter noites mal dormidas. Estou preocupada, um filho doente, hoje estava muito calor, eu estou ansiosa por alguma coisa, a gente vai ter uma noite mal dormida. Mas quando ela é sequencial, nós temos um problema sério. E aí, o que a gente faz na maior parte das vezes? Dá um remedinho para dormir, que resolve, né? A gente apaga, dá uma paulada na cabeça e tá tudo certo. E a gente também não pode viver na base do remédio, a gente tem que aprender tudo isso. Outro sintoma clássico da exaustão é emocionalmente sobrecarregado. É muita coisa, são muitas emoções misturadas. Irritabilidade, que é um outro sintoma, né? A irritabilidade ampliada, ou seja, por nada, já estou soltando faísca aqui. Exatamente, Milena. Somos julgadas por quê? Porque hoje a gente tem que dar conta de tudo. Hoje, a sociedade, a gente mesmo, cobra 100% de produtividade. E a gente até vai falar um pouco mais sobre isso. Quando a gente está com uma ansiedade, né, exacerbada, a ansiedade também é normal. Eu, por exemplo, estou ansiosa aqui hoje. Passei a tarde, o dia ansiosa. Por quê? Porque eu tenho uma expectativa de dar o melhor para vocês, de contribuir com o meu conhecimento, de que seja agradável, que não seja uma chatice, que daqui a pouco as pessoas não comecem a sair da minha aula e vão ficar desesperadas. Então, é claro que eu vou ter uma ansiedade. E essa é uma ansiedade que ela não é boa de sentir, mas ela é boa
para o meu organismo, para o meu cérebro, que isso faz com que eu me prepare, que eu não simplesmente, vamos lá, se gostarem, gostaram, se não gostarem, também que você dane. Não! Faz com que eu dê o meu melhor para atingir o meu objetivo. Então, a ansiedade não é uma coisa ruim. O problema da ansiedade é quando eu não tenho um motivo e eu vivo ansiosa. Aí nós temos um problema. E na exaustão, a gente está assim o tempo todo. Como que a gente vê muito isso? Vontade de comer, não estou aguentando assistir um filme, não aguento ficar sentada. Aí a gente vê uma ansiedade exacerbada. Opa, para, tem alguma coisa errada. Outra, sensibilidade aumentada. Principalmente aqui, para nós mulheres, espera, Pepe, tô chorando. A pessoa falou, para mim, pronto, já me magoou, já deu ruim, já quero ir pro banheiro chorar. Poxa, porque você tão rude, a gente não consegue levar as coisas numa boa. Então, aqui são alguns dos sintomas que a gente já pode começar a linkar na nossa cabeça. Opa, pera, acho que eu posso estar num processo de exaustão. E a gente dividindo isso ali nos sintomas emocionais e físicos. Então, emocionalmente, esse cansaço mental que eu falei, outro ponto, isolamento. Vamos sair, vamos conversar, vamos ali, vamos brincar, vamos... Ai, tô cansada, hoje não. A gente começa a isolar, fica quieta, não querer mais conversar. Começa a ter essas alterações de humor. Tô bem feliz aqui, acontece qualquer vírgula ali, saco, já fechei, já me irritou, já não quero mais, fica chata. Sentimentos de derrota e impotência. Nossa, eu sou muito burra, eu não sirvo para as coisas, nada que eu faço tá bom, poderia sempre fazer melhor. Começa a se martirizar com as coisas. Existe uma desesperança. É que a gente também precisa entender a questão da desesperança, que existe muito motivacional tóxico, que eu particularmente odeio. Vai dar tudo certo, minha gente. Uhul, vamos lá. No final sempre dá certo. Palhaçada. Não dá sempre tudo certo, as coisas não são sempre fáceis. Calma que vai passar, não é bem assim, né? Eu não gosto disso. Calma para mim é uma palavra que eu odeio. Calma, caramba. Nesse momento irritada, tô nervosa, passando por uma situação difícil, então não é assim. Então existe muito essa cobrança do motivacional tóxico. Olha o lado bom das coisas. Nesse momento eu estou sentindo dor, eu não consigo olhar o lado bom de nada. Eu estou sofrendo. E a gente precisa respeitar isso. O problema é quando nós temos a desesperança. Nunca vai melhorar. Não vejo saída para nada. Isso é um sinal de alerta. Um sinal de incapacidade, não sentimento de incapacidade, de impotência, de não ser boa o suficiente. A frustração, então, para algumas mulheres aí, neuroatípicas, principalmente os TDAHs, eu brinco com os meus pacientes que o nome é TDAH e o sobrenome é frustração. Todo dia, o dia inteiro, você frustrando. É complicadíssimo isso, em virtude de toda a questão ali da dopamina que acontece no cérebro, e aí é isso, né? Eu quis encher essa garrafinha de água e não consegui encher a garrafinha de água, nossa, mas não consigo nem encher uma garrafinha de água. E assim, esse sentimento que vai ali, eu não sou nada, eu não consigo nada, e todo mundo é melhor do que eu. Então, quando a gente não tem uma condição neurotípica do TDAH e começa a ver esses sintomas, mais um sintoma de exaustão. E a clássica da negatividade. Não vai dar certo. Acho que não vai dar certo. Não sei. Outro sintoma emocional dessa exaustão. Além dos físicos. Né? Quando a gente fala em sintomas físicos, as pessoas falam assim, isso é coisa da sua cabeça. Não é coisa da sua cabeça, está acontecendo mesmo. Você está com dor de cabeça, você está com dor de barriga, você está com a pressão alta de verdade, você está com arritmia cardíaca de verdade, mas é em virtude de um cansaço emocional, um cansaço mental dos excessos. Então, alguns sintomas aí, dor de barriga, dor de estômago, o cansaço mesmo do corpo, né? Se eu quero ficar deitadinha, não quero, não aguento, tem que ir até ele, não aguento. Tem que fazer atividade física, não, estou muito cansada. Não vou, nem quero. Dor de cabeça frequente, principalmente, meninas, nesta região aqui do lobo frontal, indica um processo de exaustão, porque na exaustão a gente utiliza muito essa parte do cérebro. Então, essa parte, quando ela dói muito, né, a testa, não os seios faciais, que aí a gente já vai ter uma sinusite, mas principalmente aqui, é uma dor de cabeça tensional. Redução do apetite, não tenho força nem para comer, não quero comer, como um pouquinho, como porque tem. A pressão alta, porque vai ter uma aceleração. A fadiga, né? Tô sempre cansada, acordo cansada, dores no corpo, tô com dor na perna, dor no ombro, dor no joelho, dor no braço, dor no tudo. As alterações ali dos batimentos cardíacos, porque acelera, né? A exaustão, ela vai acelerar os pensamentos, então automaticamente vai acelerar o batimento cardíaco, porque tem mais sangue correndo nas nossas veias para que possa dar conta dessa aceleração toda. Então, alguns dos sintomas que a gente tem. Se identificando aí, mulherada? Ai, que medo, meu Deus, né? Olha lá, Stephanie com compressa de gelo na testa, nos olhos todo dia. Ai, meu Deus, Stephanie. Negatividade empregada lá, Milena.
né? Entrei na faculdade dos meus sonhos, que é letras, porém quero desistir por medo de não dar conta. Dói tudo, Maria das Dores. Parece que o trator passou por cima do corpo. Temos muitas aí, meninas, vamos cuidar disso, então, e sair desse ciclo que está judiando de todas vocês. Trouxe aqui algumas questões específicas para mulheres neurotípicas. Por que a exaustão afeta mais as mulheres neurotípicas? Existem condições diferenciadas aqui da mulher típica, né? Então, a mulher neurotípica, ela vai usar muito do masking, que é o que a gente chama de máscara social, que ela precisa, esse fingir ali, ele é meio pesado, né? Mas é realmente colocar uma máscara, porque eu não me sinto à vontade em determinado contexto, mas eu preciso estar nesse contexto por uma questão social, então eu preciso colocar uma máscara e me comportar do jeito que precisa ser. E isso gasta uma energia gigantesca, excessiva. Isso acontece muito nas mulheres autistas e TDAHs. Em virtude também de ter a sobrecarga sensorial, né? Então, tanto no tato, de encostar em coisas, barulhos muito fortes, excesso de estímulos muito grandes. Então, isso também cansa, traz um esgotamento muito profundo. As altas expectativas sociais, né? Espera que a mulher seja uma multitarefa, e isso a gente vê no contexto geral de mulheres típicas e neurotípicas. Filhos e neurodivergentes na família que vão demandar muito mais energia, aquilo, a gente não está lidando só com as nossas dificuldades, mas também com a dificuldade dos outros, uma dificuldade de comunicação no casamento, porque muitas vezes a gente não consegue ser entendida, né? Os parceiros, quando eles não têm o entendimento disso, às vezes é difícil, da rigidez cognitiva, então é um plus que as mulheres neurotípicas têm negativamente ainda dentro do contexto da exaustão. E num contexto geral, para nós mulheres, nós somos condicionadas a estabelecer padrões, né? E que tipo de padrões que nós estamos sendo condicionadas a estabelecer? Primeira coisa, né, mulherada? Padrões do corpo. A primeira coisa, isso, desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, se cobra da mulher que ela tenha um corpo adequado, aceito, roupas são feitas para ela, marketing é feito para ela. Então, isso já começa as cobranças e os padrões estabelecidos para nós. Outra coisa, nós temos padrões estabelecidos de relacionamento. E aí nós começamos a olhar, vamos pegar um exemplo do que traz nós aqui nesta noite, o Dia da Mulher. Quantas mulheres a gente viu recebendo flores, presentes? Era um sábado, eu saí com a minha filha, via floricultura entupida de homens comprando flores, nananana. E daí, a gente chega em casa e o marido da gente não fala assim, nossa, feliz Dia da Mulher. Nossa, que porcaria de marido que eu tenho, porque o marido da outra, o fulano, daí a gente vai ver no Instagram, um monte de coisinha, nananana. Isso gera uma pressão dentro de nós, porque eu não tenho um relacionamento comercial de margarina, o meu marido não é isso, meu namorado não é isso. Ai, gente. E daí a gente Karina. não tudo que ele faz. E eu Karina. Pode falar, Steph. Em relação a isso que você falou, só dar um exemplo. Meu marido é autista e ele tem muita rigidez cognitiva. E, então, as coisas para ele têm que fazer sentido. Para ele, é só mais uma data. Então, antes a gente tinha muitas brigas, porque eu também tenho autismo e TDAH e eu gosto de certas coisas. Tipo, aniversário, eu não sou muito fã de parabéns, aquele não gosto. Né? Gosto de, tipo, botar uma foto lá no Instagram e tudo, mas pessoalmente eu me sinto constrangida. Então, ele tá de boa. Mas nessas datas assim, tipo, eu queria também. Cheguei a falar para ele, amor, o marido de fulana fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele, tá. Me deu um ódio tão grande, isso dava tanta briga. Aí depois eu aprendi deixa pra lá, sabe? Porque senão ia virar confusão. E realmente isso acontece muito, não só nos neurotípicos, né? Exatamente. Além de virar uma confusão, traz uma infelicidade para nós. E isso é muito importante, gente, porque traz a infelicidade, que a gente está tendo a comparação. Existe um texto lindo, que eu até posso compartilhar no nosso grupo lá, que eu amo e uso muito ele no processo terapêutico, que a comparação é o ladrão da felicidade. Não sei se vocês já viram esse texto. Fala da mãe, principalmente, mas ele serve para tudo. O quanto nós estamos comparando, e a partir do momento em que eu estou comparando, eu não valorizo o que eu tenho. Né? Que era o que eu ia colocar ali um exemplo muito parecido com o seu. Meu marido é autista, como eu falei, então, lá antes de descobrir isso, meu Deus, não me ama, não me valoriza, e essa coisa toda, né? Então, hoje eu já entendo, porque não é ele me trazer uma flor e ele fazer meu marido nunca vai fazer uma postagem no Instagram, isso aí eu vou morrer e nunca vou ter uma homenagem para mim no Instagram, nunca. Então, não vou esperar, porque eu vou sofrer. E daí isso vai me trazer um cansaço mental. Então, no sábado não me trouxe flor nenhuma, não me deu nada, mas ontem ele foi no mercado e ele me trouxe um sorvetinho de pistache que eu gosto com um quadradinho assim. Para mim é isso que importa, porque ele lembrou de mim.
Eu até falei para ele quando ele chegou, eu falei assim, você é o melhor marido do mundo. Porque eu não pedi e veio, ele não me deu nada no sábado, mas ontem, em plena terça-feira, quarta-feira, ele me trouxe um sorvetinho. E é isso que importa. Então, a gente precisa sair desses padrões. Senão a gente só vai sofrer. A mesma coisa com o próximo padrão, família perfeita. Comercial de margarina. Filho super comportado, super educado, super tudo, marido maravilhoso. Gente, não, não. Ainda mais aí, eu sei que tem várias mães de neurotípicos. A parada não é essa. É diferente. Eu tô com uma filha adolescente, neurotípica. Nossa, não é nada perto do comercial de margarina. E daí agora eu vou achar que minha família é uma droga, porque eu tenho uma filha assim, porque nananana, porque olha a família do outro, porque a filha faz aquilo. A minha filha é outra que nunca vai fazer uma homenagem pra mim no Dia das Mães. Eu vejo as amiguinhas dela, mãe, eu te amo, mãe, melhor mãe do mundo. A minha mãe não vai fazer isso, eu acho. E daí agora? E eu não vou olhar pra minha família como uma família maravilhosa? Ela continua sendo maravilhosa, do nosso jeito. Então a gente tem que quebrar padrões, porque isso cansa demais. E deixa a gente muito triste. Né? E a gente tem que sair disso. Outro padrão, profissional de excelência. Existe um filme que ele é um Não Sei Como Ela Consegue. Não sei se vocês já viram, mas que é uma mulher super profissional, mãe de sei lá quantos filhos, e ela tem que dar conta de tudo, que daí é exatamente isso, o filme, Não Sei Como Ela Consegue, ela não dá conta. E quem diz que a gente tem que dar conta das coisas? E daí quando a gente não é uma super mãe, uma super profissional, uma super esposa, nossa, a gente se coloca lá embaixo, muitas vezes. Então, isso vai alimentar a nossa exaustão, essa régua muito alta, a gente tem que aprender a baixar um pouquinho a régua, porque nunca a gente vai ser boa o suficiente. A gente tem que ser o melhor que a gente pode ser, isso sem dúvida alguma. Mas nem sempre a gente vai conseguir dar conta. E eu odeio essa frase, mas e tá tudo bem. Eu não gosto do é sobre isso, tá tudo bem, eu odeio, porque é sobre isso ainda não tá tudo bem. Mas nesse caso, vamos baixar a nossa régua. Por quê? Porque nós somos mulheres únicas e especiais. E quando a gente fica se comparando com o outro, a gente não olha para nós como um ser único. E nós somos um ser único, do nosso jeitinho, com a nossa família, com as nossas dificuldades. Isso é ser especial. Isso é ser mulher. E isso é fugir do processo de exaustão. Então vamos olhar para nós com um pouquinho mais de carinho, para que a gente possa, como eu disse lá no início, cuidar de nós para poder cuidar dos outros. E essa mulher que é tão especial, que é tão única, ela pode conquistar o mundo. O céu realmente é o limite para todas nós. Eu não sou feminista, né? Não gosto, inclusive, de nenhum radicalismo. Mas nós mulheres temos um diferencial, porque o nosso cérebro é diferente do cérebro masculino. Então nós conseguimos dar conta das coisas, nós conseguimos superar as nossas dificuldades, nós conseguimos sim chegar até o céu. Só que nós precisamos estar bem para chegar até o céu. Porque daí nós vamos dominar o mundo, com a ajuda dos homens. Por isso que eu falo que eu não sou feminista, porque o homem é tão importante quanto a mulher. Só que, na minha questão, eu acredito em Deus, Deus nos deu o dom da maternidade, e isso muda tudo. Nos faz ser seres mais fortes ainda. E dentro desse mundo que a gente pode conquistar, porque é que a gente tem tanta dificuldade em entender que a gente pode ser a mulher poderosa. E como que a gente vai ser essa mulher poderosa? Porque a mulher poderosa, ela não vai dar conta de tudo. Ao contrário do que muita gente pensa, que mulher poderosa é aquela que, nossa, dá conta, destrói, é super bem resolvida. Gente, aqui a gente está falando com mulheres, já adultas aqui, né? No fundo, a gente é tudo criança. Porque tem dias que a gente vai chorar no banheiro, não tem? Tem dias que a gente vai deitar e vai chorar. Que nem criança. Tem dias que a gente só quer colo. E a gente continua sendo uma mulher poderosa. Então, poderosa não é aquela inabalável. Não. Ser poderosa é saber lidar com as nossas questões, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações e não procurar a perfeição. E aí, como então se tornar essa mulher que a gente tanto busca, que vai fugir da exaustão lindamente, porque aquela que dá conta de tudo, que tem que ser a melhor, ela vai dar pau. Vai entrar em burnout. E o que é o burnout? É essa depressão por atividade. A gente relaciona muito o burnout aí com o trabalho, né? É uma doença hoje do trabalho. Eu costumo resumir de uma maneira bem informal, é a depressão do trabalho, né? Oriunda da fadiga do trabalho. Mas a gente tem o burnout também do excesso de trabalho nosso, enquanto profissional, esposa, mãe, dona de casa. Também é. E quando a gente consegue entender que existem limitações para isso, a gente não entra nessa situação do processo de exaustão. Primeiro ponto de tudo, mulherada, nós precisamos fazer isso daqui, assumir a responsabilidade pela nossa vida. Parar de usar a régua do outro. Isso é bem importante. A gente compara demais.
Demais. Sempre através da regra do outro. A regra do outro é a regra do outro, não é a nossa. A gente tem que estabelecer a nossa regra, a nossa régua. É a mesma coisa da grama do vizinho é mais verde? Se nós ficamos olhando para a grama do vizinho que é mais verde, a gente não olha as flores do nosso quintal. E a gente precisa olhar as flores do nosso quintal. Então, vamos assumir a responsabilidade pela nossa vida do jeito que ela é, nas condições que a gente tem, com as nossas limitações. É o primeiro ponto. Segundo ponto, mulherada, honrar a si, sem questionamentos. E aí vem para todas nós, mulheres, típicas e atípicas. Às vezes a gente não aceita as nossas limitações. E isso é muito desgastante. Hoje estava falando com uma paciente minha autista que passou por um final de semana terrível, que ela ficou o final de semana inteiro numa condição social, onde ela se forçou demais a estar ali, a seguir o padrão, a ser associável, e isso judiou dela que ela não está conseguindo voltar essa semana a reagir, porque ela entrou em exaustão. Então, aprender as nossas limitações. Eu consigo até aqui nesse momento. Ok, vamos respeitar isso. Eu não dou conta de tudo com o meu filho. Eu choro. Eu fico nervosa. Eu me irrito com meu filho. Hoje eu estou treinando uma outra paciente, mãe, de altas habilidades. Eu sou horrível como mãe porque eu estou brigando com ele, tem horas que eu quero que ele suma. Você não é horrível, você está cansada. Então, isso também, a gente perdoar que isso não é falta de amor, que isso não é ser uma mãe que está se redimindo, se eximindo da sua responsabilidade, que não está dando afeto, que não está sendo afetuosa. Não, isso é cansaço. Então, a gente precisa honrar isso. Eu estou cansada, eu não aguento mais, está pesado para mim. Ótimo. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue se permitir, e aí as coisas melhoram. Se a gente fica, não, vamos lá, porque eu tenho que dar conta, porque é assim, porque blá, 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 isso vai destruindo a nossa mente. A gente fica exausta, cansada, suga toda a nossa energia. E quando a gente aceita, não. É o que eu falo da tristeza. A gente aprendeu, inclusive, a tristeza é uma coisa ruim. Principalmente quem é mais velha, aqui a galera nova já é um pouco diferente, mas para quem é mais velha, chorar é sinal de fraqueza. Para homens, então, nem se fala, né? Chorar é coisa de mulherzinha, seja homem. Homem não chora. Quantas de nós, e até já falamos além de ouvirmos, engole e você chora. Vou te dar motivo para você chorar, então. Eu sou uma chorona de mão cheia. Eu choro qualquer coisa. De alegria, de felicidade, tudo. Começa a falar uma coisa mais emotiva, eu já tô chorando. E algumas pessoas, elas falam para mim, ai, mas aí eu vou falar com tal pessoa no trabalho, sei lá, vou pedir um aumento, sei lá, começo a chorar, e eu sou uma fraca. Chorar não é sinal de fraqueza. Então, as pessoas aprenderam que a tristeza é ruim, e daí o que elas fazem? Lutam contra ela. Lutam contra a tristeza. Não lute contra a tristeza. A tristeza é uma senhorinha muito sábia. Por que a tristeza é uma senhorinha muito sábia? Porque a pessoa idosa e muito sábia, é muito bom que ela venha nos visitar. Porque ela tem muita coisa para nos ensinar. Só que ela é chata, então ela tem que ter data para ir embora. É isso que é a tristeza. Imaginem sempre a tristeza. Coloque uma carinha para a tristeza, diferente daquela divertidamente lá da bonequinha azul. Coloquem uma senhorinha nela, que é necessário que ela venha, mas é necessário que ela vá embora, porque a tristeza é a única emoção capaz de nos tirar do lugar que nós temos. A alegria não nos tira do lugar, porque a gente está alegre demais, então a gente não quer uma mudança. O medo faz a gente paralisar, a raiva faz a gente explodir. A tristeza é a única capaz de nos movimentar. Então, quando nós queremos uma mudança, nós precisamos estar tristes. E muitas vezes a gente está fugindo da tristeza, não fuja da tristeza, aceite a tristeza, vem cá, tristeza, senta do meu lado, me ensina, e aí ela vai embora. Então, não vamos trabalhar contra isso. Eu até falo, né, as pessoas, vamos sair dessa tristeza, vamos colocar uma música animada. Eu falo, não, gente, se afunda na sua cama agora, coloca uma música bem triste, coloca um filme bem triste, e se acaba num pote de sorvete agora, que é disso que você precisa. E aí deixa vir essa tristeza, sente ela na sua totalidade, que daí ela vai embora. Se você ficar lutando contra ela, ela permanece, ela não te larga. Ela vira um carrapatinho ali. Então, vamos começar a honrar. Eu estou cansada. Eu estou com raiva. Eu estou com raiva do meu filho. Eu estou com raiva do meu marido. Tudo bem. Sente a raiva que ela já passa. Não tenta ser mulher, não, eu tenho que ser compreensiva, eu tenho que ser compreensiva. Nem sempre a gente tem que ser compreensiva. Vocês são compreensíveis, só que tem momentos que a gente cansa e não tem problema nenhum. É só naquele momento. Depois a gente volta para o prumo. Acreditem nisso. Para uma mulher conseguir trabalhar esse poder e ser dona de si, ela precisa seguir o seu próprio compasso. E o que é seguir o próprio compasso? É não usar a régua do outro.
tem as suas ideias, os seus caminhos, a forma como você acha mais correto, dentro daquilo que você acredita. Não tem um caminho certo. Tem um caminho melhor para você. E isso para tudo, para nós na vida. É por isso que eu não gosto muito de teorias, de fórmulas, de protocolos. Porque o que funciona para mim não funciona para você. Então a gente precisa seguir aquilo que funciona para nós. Tem um livro aí que agora já não é mais tão modinha, mas tinha uma época que ele era mega modinha, que ele dava o passo a passo de como ser uma pessoa de sucesso. Aquilo me destrói, porque não serve para todo mundo. Então, se eu não consigo fazer aquilo, então eu não sou uma pessoa, nunca vou ser uma pessoa de sucesso. Pensa quanto isso desgasta a gente tentando cumprir algo que está fora da gente, pelo nosso jeito de ser, pela nossa rotina, pela nossa vida, pela nossa história, por uma série de questões. Então, a gente precisa ir de acordo com o que é necessário para nós. Então, é preciso seguir o nosso compasso. E para isso, a gente precisa valorizar muitas coisas pelas quais a gente tem paixão. O nosso cérebro, não sei se vocês já ouviram falar isso, né? Foi uma das coisas até que me fez escolher a neurociência como uma forma de conduzir todo o meu processo terapêutico, porque ela entende um pouquinho diferente do cérebro do que da psicologia, mas o cérebro não foi feito para ser feliz. Como assim, Karina? Meu Deus, meu mundo acabou agora, então eu não vou ser feliz? Felicidade, primeiro de tudo, né? Felicidade é um estado de espírito. Felicidade não é uma emoção. A alegria é uma emoção. E às vezes a gente confunde muito isso. Ah, a pessoa, eu fui feliz hoje, ou eu estou triste hoje. Não, ou você está alegre, ou você está triste, mas feliz você pode estar mesmo triste. Então a felicidade é algo maior, é um estado de espírito. Está acontecendo várias questões de tristeza na minha vida, mas eu continuo sendo uma pessoa feliz. Então o cérebro mesmo, ele não foi feito para ser feliz. Para que ele foi feito? Para a gente sobreviver. Para isso. E o que é sobreviver para o cérebro? 3 coisas. Lutar e fugir, que é o que a gente faz o tempo todo, né? Ele foi feito para isso. O que é? Eu brinco que às vezes eu falo com Deus que, da mesma forma como ele criou, esse cérebro continua igual até hoje, é a mesma máquina. Não mudou nada, a gente não evoluiu. A gente evoluiu cognitivamente, mas as funções, elas não evoluíram. Então, a gente foi feito para lutar, para se manter vivo, para conseguir o meu alimento, para não ser alimento. Então, a gente está lutando e fugindo o tempo todo. É o sistema luta ou fuga que a gente fala. E um outro terceiro elemento para que esse cérebro foi feito. E isso aqui, gente, eu não estou falando de um cérebro cognitivo, que é capaz de aprender, né, de buscar cada vez mais coisas. Não, é o funcionamento cerebral nosso básico. O terceiro é o prazer, que é a alegria. Então, não é a felicidade. É tudo aquilo que te dá prazer. E sabe o que acontece na exaustão, minhas queridonas? Perder o prazer. E o que é o prazer? É aquilo que a gente tem paixão. E aí eu pergunto para vocês, e reflitam sobre isso, quanto vocês estão se divertindo? Por que é a diversão? É a busca pelo prazer. Para cada um vai ser uma coisa. Até na minha fotinha está escrito lá, amo acampar. Tem pessoas que vão odiar, meu Deus, coisa mais horrível. Esse negócio de acampar, não dá para mim. Mato, bicho, não, dormir na barraca, não. Amo, tô precisando, inclusive, que tô cansada, precisando do meio do mato acampar. É o que eu gosto de fazer. Diversão, ela é individual para cada um. Ah, adoro ficar na minha cama assistindo Netflix, ótimo. Adoro sair com os amigos, adoro ir pra balada, ótimo. O que é diversão para você? E diversão é isso, o que te dá paixão, é o que te dá prazer. E, inclusive, é isso que está acabando com o mundo. Por quê? Porque estamos pela busca do prazer constante, mas o prazer errado. Esse é o problema. O prazer rápido, o prazer momentâneo, ou agora. A gente não está lutando pelo prazer. E a falta do prazer deixa um cérebro exausto. E aí nós não estamos dando alimento que ele precisa. Aí o que ele está fazendo? Ele está lutando e fugindo o tempo todo, em sistema de alerta, por isso ansiedade, pensamento acelerado, várias questões físicas, como a gente falou ali, porque ele está nesse sistema luto-fuga ativado, e ele está ganhando o que com isso? Não está ganhando nada. Isso é a mesma coisa que a gente trabalhar de graça, sem ter salário. E aí o nosso cérebro está trabalhando pra caramba, e a gente não está dando o salário dele. E aí o que ele faz pra gente? O que funcionário faz quando está um tempão sem trabalhar? Greve. Não, sem trabalhar, sem receber. Vai fazer greve. É isso que ele vai fazer. E é isso que o nosso cérebro faz. O processo de exaustão que a gente está sentindo é greve. Porque você não está dando prazer para ele. Então, primeira dica aí, minhas queridonas, é a busca pela diversão. Para ter um cérebro saudável. E vocês vão ver que a gente não precisa fazer muita coisa, não. É o básico bem feito, que melhora muito a nossa qualidade de vida. E o primeiro deles é esse. Diversão. O que é diversão para você? Pare e vá buscar diversão para você. Para encher o teu potinho, para você poder dar conta de tudo aquilo que a gente conversou aqui. Mais um ponto. Precisamos de parceiros que nos empoderem.
E esses parceiros, eu não estou dizendo só de marido, namorado, namorada. Parceiros de vida, amigos, companheiros, pessoas que trabalham com a gente. É muito importante que a gente tenha apoio. Porque quando a gente não tem apoio, é muito difícil. Alguém fica criticando, que não te ajuda. Por quê? O que a gente viu que vai mexer? Primeira coisa, autoestima. Então, se alguém que está do nosso lado não nos apoia, nossa autoestima faz assim, cai pra caramba. Então, a gente precisa buscar pessoas que estejam ao nosso lado, que torcem por nós, que olham para nós e falam assim, não, você consegue sim, se dá conta, vai. Pra que do teu lado você der ruim? Vai. Precisamos tomar uma posição. Quando a gente está em exaustão, a gente não consegue ter uma posição. Sabe que você tem que falar, mas você está tão cansado que aquilo vai gerar todo um desgaste, nem vou. E daí as pessoas atropelam a gente. A gente precisa tomar uma posição, seja sobre o que for. Posicione-se sempre. Se relacione com os seus medos. O medo é algo que nos paralisa, muitas vezes. Primeiro, a gente precisa entender os nossos medos. E cada uma de nós vai agir de uma maneira diferente com o medo. O medo é algo que paralisa e é algo que precisa ser respeitado e trabalhado. Quais são os seus medos? O que te limita? E o que você pode fazer? Porque eu, por exemplo, tenho medo de aranha. Mas ela vai me limitar? Não, eu não trabalho com aranha. Então, tudo bem eu ter medo de aranha. Agora, suponhamos que eu tenha medo de ir trabalhar em algum outro lugar, de fazer uma viagem. Isso vai me limitar, porque vai fazer com que eu perca oportunidades que eu tenho na vida. Eu tenho medo de altura. Eu perco de me divertir em brinquedos bem legais, porque eu tenho medo de altura. Quais são os nossos medos? Tenho medo de me posicionar, tenho medo de me colocar, tenho medo de dar ideias. Do que você tem medo? Trabalhe esse medo, entenda esse medo, respeite ele, que medo a gente respeita. Isso é bem importante, medo a gente respeita. Outra coisa, minhas queridonas, o que nós estamos fazendo aqui, nós precisamos capacitar outras mulheres para que todas elas se sintam mulheres poderosas, que conseguem aquilo que elas quiserem. E outra coisa também, como alguém escreveu aqui no chat, né, a questão do julgamento. Ontem, num dos atendimentos, eu ouvi uma história de que num grupo de pessoas, uma pessoa chegou e falou assim, olha, eu traí o meu marido com outro cara ali, e eu tô contando para vocês, né, para vocês não ficarem sabendo, fiz errado, deu ruim. E as mulheres desse grupo, nossa, não, claro, isso acontece, ok. Vocês acreditam que depois disso, essas mulheres, elas tiraram essa mulher do grupo, isolaram ela, não falam mais com ela, porque ela cometeu um erro. Olha o absurdo, e essa mulher está sozinha, sem amigas, porque ela foi julgada por um erro que ela cometeu. Não importa o certo ou o errado do que ela fez, ela cometeu um erro e esse é o problema dela e do marido dela. As pessoas excluíram ela da vida. Isso é gravíssimo. A gente não pode fazer isso, porque ela continua sendo uma pessoa. Se ela tem o marido dela, isso é entre eles. Agora, para ela que é amiga desse grupo, ela precisa ser acolhida. Não é sobre defendê-la ou não, é sobre acolhê-la. E quantas vezes a gente faz isso pelo julgamento? Eu uso muito o símbolo da justiça. Aqui, a Stephanie, inclusive, é advogada. Eu tinha muita dificuldade em entender o símbolo da justiça, aquela mulher cega, com aquela balancinha lá. Mas como assim, a gente, que a mulher é cega? Como é que ela vai ser cega? Se ela não consegue ver, como é que ela vai fazer justiça? E aí eu entendi por que a mulher é cega. Porque naquele momento, a justiça precisa fazer justiça sobre o fato daquela pessoa. O que ela fez? Ela precisa pagar pelo que ela fez, e não por quem ela é. São coisas diferentes. Então, às vezes, a gente está olhando para a pessoa e julgando a pessoa sobre o que ela é e não sobre o que ela fez. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O julgamento precisa ser a partir do momento que a pessoa fez e não quem ela é. Porque ela continua sendo uma pessoa boa se ele cometer um erro. E a gente faz isso diariamente. Então, não vamos fazer isso com as pessoas, e não vamos deixar que as pessoas façam isso conosco. Vamos nos apoiar, nos defender e nos acolher, principalmente. E aí, para isso, a gente precisa desse básico bem feito aqui, que é o autocuidado. Primeiro de tudo, nós precisamos cuidar dessa cabecinha linda da nossa mente, para que ela possa dar conta de fazer todas as coisas. Né? Cuidar do nosso psicológico, do nosso emocional e do nosso espiritual. A fé, a neurociência tem a fé como uma das coisas mais importantes para o cérebro. Independente do que é a sua religião, a sua crença. É você acreditar em algo. Acreditar em algo é fundamental para que você possa dar conta das suas questões da vida. Porque eu existo, para onde eu vou, qual é o sentido? Isso é extremamente importante. Então, pratique a sua fé. Trabalhe. Trabalhe. Trabalhar é fazer coisas. Não quer dizer só ter um emprego. Se dedique a algo. Faça. O trabalho dignifica. Porque nos traz a produtividade, nos traz o resultado, nos traz o mais importante de tudo, que é o que a gente precisa se sentir.
útil. Quando nós nos sentimos úteis, a gente aumenta a nossa autoestima. Então, quando eu vejo que eu consigo dar conta do meu trabalho, quando eu consigo fazer um excelente trabalho na minha casa, uma comida gostosa, cuidar da minha família, cuidar do meu filho, poder trazer para ele oportunidades, cuidados e tudo isso, isso é gratificante demais. Então, trabalhem. Busquem relações. Eu sei, eu entendo que dentro, principalmente do autismo, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de relacionamento social. É uma das maiores dificuldades no autismo. E não é que o autista ele não se relaciona muito, só que não é com todo mundo. Ele tem os escolhidos dele, é de uma maneira diferente do jeito dele. Assim como os CDHs também, né? Alguns CDHs, as pessoas veem que eles são super, quando eles têm um comportamento mais impulsivo e hiperativo, eles são super acelerados, agitados, os que falam, comunicativos. Mas por trás de lá tem muita dificuldade de relacionamento social também. Mas é importante que a gente tenha relações, é importante a gente alimentar essas relações, é importante ter pessoas perto de nós e não nos isolarmos. Ninguém foi feito para ficar sozinho. Então, muna-se de pessoas que te entendam, que te respeitem, que aceitem as suas condições, que compreendam as suas condições e as suas limitações. E o basicão bem feito, galera, é cuidar do físico. E o que nós precisamos para cuidar do nosso físico? Primeiro de tudo, dormir. Dormir é fundamental. Aí, quanto que eu tenho que dormir? Depende muito da idade, da tua rotina, mas basicamente de 7 a 8 horas por noite, para nós adultos, nós precisamos dormir. Deitar e dormir a noite inteira. Então, veja como é que está o seu sono, primeiro de tudo. As pessoas muitas vezes chegam no consultório, eu tenho dificuldade de foco, concentração, eu tenho TDAH, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu já venho com isso, né? Eu tenho isso. E aí, quando a gente vai ver, não tem. Por quê? Quando a gente tira toda essa nuvem sobre os sintomas e entende de onde eles estão vindo, essa pessoa não está dormindo direito, não está comendo direito, não está praticando atividade física, não está tendo prazer, está tendo excesso de tela, e ela vai ter dificuldade em tudo isso. Então, a gente precisa eliminar algumas coisas básicas para daí a gente avaliar outras condições. Então, o que é básico bem feito? Dormir. Outro ponto, alimentação. E o que a alimentação tem a ver com essa parada toda? O nosso cérebro se alimenta também, ele precisa de energia. E o que alimenta um cérebro? Glicose, oxigênio e gordura. Essas 3 coisas. Então, quer dizer que se se alimenta de glicose, a gente pode comer doce pra caramba. Açúcar pra caramba. Ai, que bom se fosse. Adoraria poder comer açúcar pra caramba. Não quer dizer isso. Inclusive, mulherada, já estamos com mulherada aqui, mulherada adora uma dieta, né? Adora uma dieta, vamos fazer dieta do sol, da lua, do vento. Não gosto de dietas. Que bom. Existe uma dieta muito famosa, que é maravilhosa para emagrecer, mas é péssima para o cérebro, que é a tal da dieta low carb, baixa indução de carboidrato. Por que ela é péssima para o cérebro? Porque você tira a glicose. E aí você emagrece, fica lindo, ó, sequinha, esbelta, e o teu cérebro é uma porcaria, uma droga. Né? Fica irritada, agitada, não funciona a memória direito, não consegue ter foco e concentração. Então, a alimentação, ela precisa ter glicose. Então, a gente precisa, sim, comer carboidrato. Só que a gente não vai bater um pãozão, a gente não vai pegar um pratão de macarrão e comer todo dia. Por que não, criança, a gente precisa disso? Ou então, vamos comer uma barra de chocolate bem gostosa, bem docinha, ou, como eu falei para vocês no começo, os docinhos de festa. Ai, que delícia, ainda tem água na boca. Não. Por quê? Isso vai liberar uma quantidade de glicose muito grande. Aí a gente vai ter um outro problema. Inclusive, mulheres neurotípicas que a gente tem aqui, principalmente as TDAHs, queridonas, açúcar lascado. Não docinho depois do almoço. Eu brigo muito com meu marido, porque ele come muito açúcar, e daí esse cérebro não vai funcionar. Vou falar bem rapidamente, não é minha ideia aqui ficar entrando muito em termos técnicos, mas quando a gente tem um excesso de açúcar no nosso sangue, a gente tem um excesso de glutamato nos nossos neurônios. E o TDAH, ele tem uma dificuldade muito grande de produzir astrócitos do nosso cérebro. E esses astrócitos aí são eles que varrem, que limpam esse glutamato. Então, quando a gente tem TDAH e ainda come muito açúcar, a gente tem uma vassoura que não varre direito e muita sujeira. Vai dar pau, vai dar ruim. Esse cérebro não vai funcionar. E para quem não tem isso, se coloca muita sujeira lá, que vai virar glutamato, por mais que você tenha uma vassoura boa, ela não dá conta. E daí o que acontece quando a gente tem muito glutamato dentro do nosso cérebro? A gente não produz dopamina. E o que é a dopamina? O hormônio do prazer. E lembra que eu falei por que o cérebro foi feito? Prazer.
Só que daí a gente está dando um prazer para ele que não é um prazer benéfico. A gente está dando um prazer que é aquele do uhul, nossa, agora que legal, super feliz. Pronto, acabou a minha felicidade nesse momento, minha alegria. É pegar o celular e começar a ver Reels, TikTok. Eu nem tenho TikTok, né? Que agora a moda é TikTok, nem tem esse negócio aí. Por que não tem esse negócio aí? Porque ele hipnotiza. A gente fica ali, dando risada, vendo bobeira. Não precisa fazer esforço nenhum, só vem. Então, nossa, que delícia, isso é muito bom. Mas ao mesmo tempo que é bom, já acabou. Eu quero mais, e quero mais. É a mesma coisa do açúcar. Quer ver uma outra coisa? Procrastinação. O maior sistema de recompensa para o cérebro é a procrastinação. O que é procrastinação? Depois eu faço. É a melhor coisa que tem para o cérebro, gente. Porque agora não preciso me incomodar com isso. Amanhã eu faço. Ai, que delícia. Ai, isso saiu de mim, não é mais problema meu. Amanhã é outro dia, amanhã eu penso. Isso acontece nas nossas obrigações. Que é aquele negócio, eu quero fazer atividade física, tenho que fazer atividade física. Ai, amanhã eu vou. Nossa, que delícia pensar que eu não preciso fazer nada hoje. Então, procrastinação é o melhor sistema de recompensa. Fujam! Lembra que eu falei do trabalho, que a gente tem que trabalhar e daí ter a recompensa? Se você está tendo alguma coisa de graça, tá errado. Nada de graça nessa vida. Então, se alguma coisa está vindo para você sem esforço, fuja, corra. Completamente. Então, por exemplo, a atividade física, ela vai liberar dopamina, noradrenalina, uma série de coisas, serotonina, todas as coisas que fazem bem pra gente. Só que para isso eu preciso ir lá fazer atividade física. Então, como é que o cérebro entende isso? Ah, legal, a gente trabalhou, se esforçou, e agora você vai ganhar a tua recompensa. Eu vou te liberar um monte de neurotransmissores bem legais, bem fofinhos, para você ficar bem bacaninha. Só que a gente precisou se esforçar para fazer atividade física. E aí vê... Ai, a gente tem criança aqui, né? Eu ia falar coisa que eu não devo. Vou falar com outras palavras. Outro prazer que é super benéfico para o cérebro, a relação sexual. Por quê? Eu preciso me esforçar para isso. Não é assim, né? Olhei um negócio, comi um docinho. Não, você precisa ter um esforço, você precisa se empenhar, você precisa estar ali, no momento, se dedicar àquilo. E aí a gente tem recompensa. Então, essa é uma dopamina massa. Boa. Bora lá, gente, vamos namorar. Super precisamos namorar. Né? Então, chegamos nesses pontos. Só voltando à questão da dieta ali, qual que é uma alimentação super adequada para o cérebro? Principalmente ali no contexto mais mediterrâneo, onde a gente vai ter uma ingestão de gorduras boas, né, gente? Não é óleo, gordura boa, de carboidrato muito bom e de proteína. São as 3 coisas que a gente precisa. Então, aquele carboidrato, que ele vai liberando devagarinho na nossa corrente sanguínea o dia inteiro, vai liberando para a gente, e ele é maravilhoso para o cérebro, maravilhoso mesmo. E a proteína, né? Preferencialmente peixe e frango. Carne a gente não deve comer tanto para o cérebro. Ele não é tão benéfico assim para o cérebro. Então, alimentação, falamos de dormir, falamos da alimentação. Qual é o outro básico bem feito? Atividade física. Não tem. O melhor antidepressivo que nós temos é a atividade física. Por causa disso que eu falei para vocês, né? Vai liberar um monte de coisinhas boas, é um pacotinho que a gente ganha de coisas boas, é maravilhoso. A atividade física é inegociável. É isso que eu sempre coloco aqui no meu consultório. Inegociável. Inegociável para todo mundo, mas principalmente para os neurotípicos. Então, não adianta tomar um monte de remédio e não fazer o básico bem feito. Então, atividade física. Tem que ir para academia? Não. Você gosta de ir para academia? Se você não gosta de ir para academia, não vai. Por que você vai fazer uma coisa que você não gosta? Sabe uma coisa que eu detesto? Hoje eu vi na força do ódio. Gente, se você está sentindo ódio, imagina você fazer uma pouca cabeça. Horrível. Então, se você está indo na força do ódio, você está errado. Foge. É uma coisa ruim. Eu vou para academia na força do amor. Porque é importante para mim. Amo ou não? Não amo. Mas é importante para mim, eu escolhi, então eu vou por amor. Eu não vou por ódio. De forma nenhuma. Eu não preciso ir para academia se você não gosta. Vai dançar em casa, vai pular uma corda, vai andar na rua, né? Esses dias eu e a Stephanie, num domingão, as duas cansadas, que tinham trabalhado um monte, uma falando para a outra, vamos as duas. Ela ali no Pará e eu ali no Paraná. A gente andando juntas, uma apoiando a outra no domingo, que a gente estava cansado, mas a gente foi. Então, não precisa fazer ir para academia, você precisa se exercitar. Isso sim, inegociável. Então, a gente já tem aí sono, alimentação, atividade física, as 3 coisinhas fundamentais. A 4ª, diversão. Prazer. Enfia o prazer na sua vida. O que seja o que for, mas vai se divertir. A vida está nos engolindo. Nos engolindo. Por isso que nós estamos tão exaustos. O dia tornou-se curto. Gente, hoje é quinta. Ontem era domingo.
E hoje já é quinta. E amanhã é sexta, daí já é domingo de novo. A gente está aí, ó, no dia 13 de março, segunda quinzena de março. Natal foi ontem. Então a vida está engolindo a gente completamente. Então a gente precisa se divertir. A gente precisa parar. A gente precisa se colocar ao nada. Tem que parar de ficar buscando produtividade total. A gente não é máquina. Aliás, nenhuma máquina trabalha 24 horas, porque ela vai dar pau. Em algum momento tem que desligar. Peguem por um computador, peguem pelo celular de vocês, se vocês não reiniciam ele de vez em quando, daqui a pouco tá funcionando nada. Imagina, gente. O que vai nos alimentar é diversão. Vamos procurar se divertir um pouquinho mais. E para isso, a gente tem que manter as coisas equilibradas. Só que eu trouxe essa foto aqui, porque isso aqui é super difícil, não é? Deixar tudo ali bonitinho assim, desse jeito? É. E se a gente for buscar sempre isso daqui bonitinho desse jeito, a gente só vai sofrer. Deixa cair. Deixa rolar. A hora que der, você vai conseguir colocar em pé de novo. Autocobrança. E, geralmente, mulheres se cobram demais. Absurdamente. Para quê? Para quê, mulheres? Se a gente não cuidar de nós, como é que nós vamos ter capacidade de cuidar dos outros? Qual é a pessoa mais importante para você? E aqui pega muito nas mães, né? Que a partir do momento que a gente vira mãe, quem que é a pessoa mais importante? Meus filhos. Lascou. Não. É você. Nossa, que egoísta, que individualista. Será? Vou colocar uma situação para vocês. Estamos nos afogando. Você tem o colete salva-vida. Você pega ou dá pro outro. Muitas vezes eu escuto, eu vou dar pro outro. E aí ferrou. Porque você morrer. Nós precisamos colocar o colete salva-vidas primeiro. Porque a partir do momento em que eu estou segura, eu estou salva, eu consigo salvar muita gente. E isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. Quando uma mãe fala, eu abri mão das minhas coisas por você, filho. Você sempre foi a minha prioridade. Eu deixei muitas coisas por você. Eu não comprei coisas para mim para comprar para você. Para nós, isso é como, uau, eu abri mão de algo por amor. Sabem como que isso funciona dentro da cabeça de uma criança? A minha mãe não é feliz por minha culpa. A criança não olha para isso como, nossa, minha mãe é sensacional. Não, a minha mãe não é feliz porque eu existo. E isso é um trauma gigantesco. Gigantesco. Então, nós precisamos cuidar de nós, nós precisamos olhar para nós precisamos buscar equilíbrio. Nós precisamos parar de dar conta de tudo, porque a gente não tem que dar conta de tudo, para que a gente possa salvar vidas. Então, vamos sair dessa, mulherada, porque isso aí vai matar todas nós. O processo de exaustão mata, sim, e a gente tem que tomar cuidado. E não é fácil, realmente, mas também não é tão difícil. Hoje, falando com uma outra paciente, eu falei, você escolheu ter uma casa, ter filhos, casar, trabalhar. É a sua escolha. Então, não coloque isso como um peso. Muitas vezes a exaustão vem do peso que a gente coloca. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui isso que está acontecendo agora. Poxa, eu trabalhei o dia inteiro e ainda tenho que dar aquela palestra à noite. A gente coloca mais isso para eu fazer, mais isso para eu cuidar. A gente sempre vai colocando mais. E quando a gente coloca isso, ai, que peso. E daí a gente não dá conta. A gente se sobrecarrega. Agora, se eu coloco isso, joga no branco da conta. Bora, vamos lá, vamos fazer essa palestra, vamos lá falar com a mulherada, vai ser super gostoso, dividir conhecimento. Não é mais isso na minha vida. É isso. Porque eu escolhi isso. Então, tire o peso das coisas. A minha mãe me dizia, principalmente depois que eu fui embora para estudar, ela falava muito sobre isso, assim, não dê peso às coisas que não tem. Porque quando nós alimentamos aquilo fica muito pesado. Nossa, eu tenho que fazer... Vamos pegar uma coisa bem simples. Uma louça para lavar. Ai, senhor, tem que chegar em casa e lavar a louça ainda. O nosso cérebro entende que aquilo é horrível. Que aquilo é muito pesado. Se a gente simplesmente coloca como um fato, vou chegar em casa e vou lavar a louça. Pronto, lavei a louça e nem percebi. Só fiz. Não envolvi uma emoção ali, aquilo não teve peso para mim. Eu só executei. Então, vamos trazer um pouco mais de leveza. Inclusive, a minha palavra para esse ano, que eu escolhi uma palavra para reger o meu 2025, é leveza. Olhar para as coisas de uma maneira mais leve melhora muito a nossa exaustão, porque daí a gente não se sobrecarrega, que é o título da nossa palestra hoje. Sobrecarregadas. A gente se sobrecarrega porque nós colocamos peso nessa carga. Agora, se eu entendo que é isso, e eu não vou colocar um peso emocional envolvido, a gente dá conta. A gente cansa, sim, mas a gente não fica exausta.
E nós podemos ficar cansadas, mas nós não podemos ficar exaustas. Então, permita-se a cansar. Para isso, você precisa diminuir o peso. Não é fácil, assim como eu estou falando. Não é. Mas se a gente traz para a consciência e trabalha isso, vocês vão ver o quanto fica mais leve. Querem outra coisa que a gente coloca muito peso? Nossa, fulana me disse tal coisa, me falou um monte. A gente fica remoendo aquilo que a pessoa falou e aquilo fica tão pesado. Não vou, briguei com fulana. Se fulana está num determinado lugar, não vou. Olha o mal que isso faz para nós. Aconteceu um desentendimento, beleza, acabou, não quero me relacionar com fulana, ela vive a vida dela, eu vivo a minha vida. E segue, não põe isso aqui, ó, isso aqui dói. E aí é mais isso. Então, tirem isso do vocabulário. Nossa, eu tenho mais isso para fazer. Não tem mais isso nada, tem isso para fazer, vamos lá. Porque as coisas não ficam tão pesadas assim, e a gente traz uma leveza. Por quê? Porque nós somos o que nos permitimos ser. É sempre escolha nossa, o peso que vai dar para as coisas. Nós não escolhemos as coisas que acontecem. Algumas pessoas aí trazem isso numa fala, já dou a palavra lá, tá? As pessoas falam muito isso em algumas falas motivacionais, que tudo é fruto das nossas escolhas. Não, não é. Não é. Você, mulher neurotípica, não escolheu isso. Você que é mãe, esposa do neurotípico, não escolheu isso. Então, nem tudo é sobre nossas escolhas. Eu não escolhi ficar doente. Eu não escolhi perder o emprego, de repente. Eu não escolhi passar por uma dificuldade financeira. Então, nem tudo é sobre nossas escolhas. Mas tudo é sobre como nós temos a reação diante do que acontece conosco. Isso sim. E aí, nós é que permitimos. Nós permitimos a sobrecarga. Então, vamos procurar deixar as coisas mais leves. Porque daí, sim, nós vamos dar conta das coisas. De tudo, sempre? Não. Apenas dar conta. Que é isso que a gente precisa. Quem levantou a mão que queria falar alguma coisa? Às vezes foi sem querer. E assim eu encerro a minha fala com vocês sobre essa sobrecarga toda, trazendo nenhuma novidade, eu acho, mas um lembrete de quanto é importante a gente fazer o básico nosso, que por ser básico, muitas vezes a gente não valoriza e não vê o quanto isso muda a nossa vida diariamente. Se tem algo maior aqui, eu diria que justamente a minha palavra do ano, e para que a gente não tenha sobrecarga, que a gente não tenha exaustão, que a gente não tenha um burnout, as coisas precisam ficar mais leves. Eu passei por um processo de exaustão no ano passado, muito complicado. Por isso que eu escolhi a leveza para esse ano, como minha palavra. Porque senão vai dar ruim. E eu não posso dar ruim.